meus amigos, bem-vindos ao nosso programa A Vida Continua. Hoje, 4 de outubro. Estamos aí numa semana aí de eleições, hein? Domingo temos eleições municipais aqui a nossa cidade, com seus 60 e poucos mil habitantes, não teremos segundo turno. Então a coisa para nós termina no domingo. Venceremos já o novo prefeito, mas nas cidades com mais de 200 mil habitantes pode ter segundo turno e a coisa pode continuar. Esperamos e confiamos em Deus que seja um dia de eleições tranquilo, sem violência, sem confrontos, e que as urnas possam, de novo, confirmar aí o que ela vem confirmando em todas as eleições, que é um modelo muito eficaz, que é uma tecnologia muito bem elaborada e consolidada, e que as nossas eleições representam, sim, um processo de lisura e de transparência total, e a nossa democracia vai caminhando, graças a Deus. Mas esse programa não é para falar de política, é para falar de espiritismo, é para falar da vida além da vida que estua, forte, radiante, além túmulo, a vida que não para, a vida que não cessa, a vida continua. Hoje o nosso tema, e eu já começo aqui a fazer aqui minhas chamadinhas, o nosso tema hoje, claro, vai homenagear o aniversariante de ontem. Quem foi? Allan Kardec, nascido em Lyon, em 1804, no dia 3 de outubro. São 220 anos redondos aí de nascimento de Allan Kardec. Vamos falar do mestre, do insigne codificador da doutrina espírita. Muito bem, amigos, agora sim, hein? Agora entramos no foco aqui. Viva Kardec, há 220 anos, nasci em Lyon, na França, o menino Hippolyte Léon Denisard Rivel. O menino ficou muito pouco tempo nessa cidade. Nem dá para dizer que ele é de Lyon, ele não chegou nem a conhecer a cidade. Com poucos meses, essa família mudou para um município menor ali na região. Le Brasse, não sei o quê. Quem me contou isso tudo foi Charles Kempf, presidente da União Espírita Francesa, membro lá do Conselho Espírita Internacional, morou no Brasil, fala português, já nos visitou algumas vezes aqui no Brasil, quer dizer, visitou o Brasil. E numa dessas, ele estava indo aqui para Bolívia, ele deu uma parada aqui em Itapira, perto de Campinas. Eu aproveitei e fui lá encontrá-lo. Ele fez uma palestra, projetou vídeos. Nós conversamos bastante sobre muita coisa, a história de Allan Kardec, que agora muitos documentos vieram à tona. A era digital, muitos documentos que você só podia acessar entrando na biblioteca da França e com toda a burocracia, agora não. Você consegue encontrar e acessar muitos documentos do Arquivo Nacional da França, e muitos sites já trouxeram aí as cartas que Allan Kardec escreveu para Amélie Gabrielle Boudet, as cartas que ela escreveu, a história de Allan Kardec. Então, ele era um menino que logo mudou um bebê que logo mudou de Lyon, foi para essa cidade próxima. O pai, era uma época difícil, política, o pai foi servir numa das
forças de resistência lá da França, ficou desaparecido um tempo. Há informações de que Allan Kardec teria tido uma irmã. Depois a gente vê isso em outro momento. Agora, o que eu quero exaltar é que Lyon se tornou, à época de Kardec, um dos grandes centros de difusão da doutrina, porque ali era um centro de têxtil muito importante, ali a indústria têxtil crescia muito e havia muitos trabalhadores ali trabalhando, e a doutrina espírita alcançou o coração dessa gente toda. Inclusive, há quem diga que o espiritismo entrou aí como se fosse uma espécie de ferramenta para o socialismo. Não. O espiritismo não fala nos potentados da terra. O espiritismo nos projeta para cima, é para Deus. E os leoninos, não, lionenses. E os lionenses, nascidos em Lyon, abraçaram a doutrina espírita. Ali tivemos muito trabalho, grupos. À época de Kardec, Lyon chegou a ter mais de 100 mil profitentes, adeptos do espiritismo. Muitos médiuns que escreviam e mandavam aquelas mensagens obtidas. Os médiuns também lá foram muito, muito, muito presentes, profícuos, prolíferos, muitos médiuns trabalhando na doutrina. Como também na Bélgica, viu? A Bélgica também contribuiu muito aí com o período. E Kardec, vocês sabem, ele foi nascido em Lyon. Lyon hoje tem centro espírita. Quem já visitou Lyon, já foi até um centro espírita lá, frequentou, falou com o dirigente. O dirigente falou, olha, aqui a gente tem sempre um time frequentando. Mas o problema é esse, o pessoal vem, a dor de barriga passa, eles vão embora. Aí vem sempre outros. Os que seguram a peteca e seguem perseverantes são quase os mesmos. O mesmo se dá no Brasil. A gente tem uma casa espírita, sempre está se renovando. Os frequentadores se renovam. Mas de cada leva de frequentadores, vez por outra, um. Opa, o que eu posso fazer para ajudar? Eu recebi tanto dessa doutrina. Nossa, me faz tão bem aqui. Eu quero colaborar. Afinal, como é que vocês mantêm a casa? O espiritismo não é de passar sacolinha de dízimo, mas qualquer ser um pouquinho inteligente sabe que uma casa paga água, luz, faxineira, precisa pagar algumas taxas. Parece que impostos não, mas algumas taxas tem que pagar, como qualquer instituição. Tem que conservar limpo, tem que manter a segurança. Então, as pessoas têm um pouco de consciência, logo chegam, não. Vocês fazem aqui umas cestas de mantimentos para as famílias carentes, quero colaborar. Como é que eu posso me tornar um sócio contribuinte, a fim de que a diretoria possa promover os encontros, manter a casa em boas condições? Às vezes, hoje é preciso, você entra, ou abre a janela, ou tem um ventilador, ouve uma palestra. Então, Lyon tem centro espírita lá, não me lembro o nome do centro espírita, mas eu sei que naqueles documentário Em Busca de Allan Kardec, eu me lembro que nesse documentário, acho que está na Prime Video, o, o, o repórter, o cinegrafista lá, o cineasta, que está investigando quem é Kardec, ele começa primeiro lá na França, depois ele vem ao Brasil. Enquanto ele está lá na França, ele visita não só Paris, as casas em Paris, ele fala lá com a Cláudia Bonmartin, em Paris, mas é uma brasileira que está lá radicada há muito tempo, mas ele vem também a Lyon, visita uma casa espírita em Lyon. Se vocês quiserem ver mais, essa série aí foi interessante.
em busca de Kardec. Não me lembro exatamente o nome do cineasta, mas é um cineasta francês, negro, que perdeu uma filha ainda pequena, e ele até faz um paralelo com a vida de Victor Hugo, que também perdeu uma filha. Se bem que no caso do Victor Hugo, a filha já era adulta, né? Já havia se casado. Mas ele tem uma filha pequena. E ele fala, como pode, né? Allan Kardec ser um desconhecido na própria França, hoje. Ele que teve uma projeção muito importante no século XIX, na segunda metade do século XIX, principalmente naquela década em que ele apresentou o Espiritismo, em 1857, e toda a década seguinte. Em 1870, a França entra num período de guerra interna, depois uma guerra com a Alemanha, perde, aí tem as comunas, que foi outro período de instabilidade política na própria França. Os seguidores de Allan Kardec se desvirtuam dos projetos que Allan Kardec colocou, das diretrizes que o codificador deixou para a doutrina, deixam a viúva, a senhora Amélie Baudet, de escanteio, começam a mexer vamos dizer, no eixo doutrinário, começam a querer introduzir ideias e doutrinas estranhas, vão desvirtuando o caminho, a diretoria começa a receber salário, coisa que não deveria. Então, os continuadores da obra de Allan Kardec não continuaram a obra de Allan Kardec, ao contrário, eles lesaram, prejudicaram, desviaram, adulteraram a obra de Allan Kardec. E até livros. A Gênesis, nós sabemos, sofreu adulterações. Então, se você vai ler um livro da Gênesis, ele deve ter sido traduzido da primeira, da segunda, da terceira ou quarta edição. Edição autêntica. Quinta edição para cima, não. Duro dizer isso, não é verdade. Mas então, meus amigos, a codificação espírita, eu estou considerando os livros que compõem a codificação. São 5, é um Pentateuco. O Pentateuco começa com o Livro dos Espíritos, 1857, 1858. Ele vai publicar o pequenininho, o que é o Espiritismo. Ele vai iniciar a Revista Espírita, mas a segunda obra do Pentateuco virá em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, aí sim vem o Evangelho. 1865, Céu e Inferno, 1868, a Gênesis. Quanto ao céu e inferno, é bom lembrar que neste ano de 1800, é bom lembrar que neste ano de 2024, nós comemoramos 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me lembro que no Sesc Centenário, quer dizer, a comemoração dos 150 anos, nós estávamos na USE, e a USE, como uma das formas de celebrar a efeméride, bolou aí um calendário permanente, uma folhinha permanente, e você pode ver a capa dela aí. É uma folhinha em que a lista tem todos os meses, janeiro, fevereiro, mas sempre acompanhado de um pensamento de Allan Kardec, uma informação doutrinária e fotos lindíssimas. Então você tem essa folhinha guardada. Podia ter feito nos 160 anos, mas não dá para fazer sempre, né? Mas, então, neste ano, estamos comemorando. Eu já vi a USE aí promovendo rodas de conversa, etc. Tudo em torno dos 160 anos do livro de O Evangelho. Até esse livro aqui, ó, 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo.
Esse livro aqui reúne os textos selecionados do 19º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, a LIP. Liga dos Pesquisadores e Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. A sigla é resumida LIP, mas ela é mais do que isso. E essa liga eu já cheguei a acompanhar alguns dos encontros. Anualmente, esse encontro, em geral, é lá na USP. Os pesquisadores do Brasil inteiro se reúnem para determinado tema. Em geral, são universitários, pesquisadores, historiadores, e eles trazem seus trabalhos. Os melhores trabalhos são apresentados e depois é feito esse apanhado, essa coletânea dos melhores trabalhos. Eu estive olhando este livro, não li de cabo a rabo, mas eu li coisas interessantes aqui. Há um trabalho aqui sobre os artigos da Revista Espírita. E quem apresenta esse trabalho aqui foi uma dupla, Luciana Farias e Silvio Tchibene. Silvio Tchibene eu sei quem é. Ele é aqui da Unicamp, em Campinas. Já participou de vários congressos, inclusive o Congresso de Campinas. E nesse trabalho, eles vão lá num artigo da Revista Espírita sobre aquele caso que Kardec acompanhou com vários artigos sobre o Zouave Jacob. Zouave é um nome para dizer do francês nascido na Argélia, que a Argélia era um departamento na colônia francesa, e onde o espiritismo também prosperou muito. Esse Jacob era um militar e tocava na banda, a banda militar lá do exército francês, né? E era chamado Zouave, porque é como nós chamaríamos aqui os espanhóis que nascem na América do Sul, você não fala o crioulo, você fala o espanhol, o castelhano. Lá o Zouave é o francês nascido na Argélia. Vi também um trabalho de outro campineiro aqui, o Alexandre da Fonseca, está aqui, o trabalho dele. Ele abordou coisas interessantes, tipo a ciência, o olhar científico dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada capítulo ele viu como que a ciência estava ali representada. É importante também lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, quando foi lançado, em 15 de abril de 1864, ele tinha outro nome. Era Imitatio de l'Evangile selon l'Espiritisme. Ou seja, uma imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que viria a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. É o nome oficial, é o nome que ficou. E um pouquinho da história desse livro, é bom lembrar que Allan Kardec, em 1863, com uma saúde frágil, trabalhando muito. Ele sabia que ele tinha pouco tempo na Terra e tinha que dedicar aqueles anos todos para que a doutrina fosse entregue e acabada aos homens. Os espíritos diziam, olha, já dá para ver a cúpula do prédio que você está construindo. Ou seja, ele já está andando muito bem, já podemos antever que está próximo. Ele já estava, então, aí na terceira obra. A obra O Evangelho é naquela em que ele pega e faz um desdobramento das leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. Assim como o Céu e o Inferno será um desdobramento da última parte do Livro dos Espíritos, que trata das consolações, gozos e consolações. Oh, meu Deus. Muito bem, então, ele, nesse 1963, Dr. Demer, dizia para ele, olha o pulmão, olha aí essa lamparina acesa, você está debilitado, veja o coração sofrendo. Aí a Meli, Gabriele, falou, meu bem, tire umas férias da sociedade aqui e se recolha um pouquinho lá
no litoral norte, naquela região ali de Sainte-Adresse, Giverny, onde também os pintores expressionistas costumavam se retirar para pintar suas telas. Essa tela, por exemplo, é um óleo de Monet. Ele ia lá para o litoral lá norte, né? No Mar do Norte, alugava um chalé à beira-praia, à beira do mar, e pintava. Kardec foi para lá também, num chalé como esse, não vou dizer que é esse, mas num chalé desse tipo. Isso é o Charles me falando, Charles Kempf. E ali Allan Kardec se dedicou a essa obra, que eu considero, assim, magnífica. Ah, que obra maravilhosa! O Evangelho segundo o Espiritismo. Em que ele pega a parte moral do Evangelho de Jesus, ali do Novo Testamento, vai reproduzindo aqueles excertos, aqueles versículos, adiciona uma visão espírita e ainda traz a palavra dos espíritos superiores para comentá-las, as instruções dos espíritos. E lá no final, 28º capítulo, 29º, ele ainda faz um estudo sobre a prece. Pedi e obtereis, que é lindíssimo. E fecha o livro com aquela coletânea de preces. Esses 2 últimos capítulos chegou até a formar um opúsculo à parte. Mas enquanto Kardec escrevia lá nesse chalezinho aí de Santa Adresse, Madame Kardec, lá na Sociedade Parisiense, tem a informação de um espírito que se comunica. Teu esposo trabalha numa nova obra e estamos muito contentes com o resultado do seu trabalho. Eles trocam cartas até para dizer, não tenho nada que falar, mas eu queria mandar uma carta. É bonito o relacionamento entre Kardec e sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que é a viúva de Kardec e que vai viver mais 14 anos. Né? Ela vai desencarnar em 1883 e vai sofrer muito, vendo os desmandos dentro lá da associação que foi criada lá de continuadores da obra de Allan Kardec. Tem um livro aí de Berta Fropo, que joga luz sobre isso. Aliás, é Bocaux de Lumière, o nome do livro. Fininho, pequeno, você pode baixar da internet. Entra lá nos sites clássicos espíritas, ele está disponível lá. Berta Fropo, amiga da Madame Kardec, conta tudo o que aconteceu depois que Kardec encerrou sua tarefa na Terra, que foi no 31 de março de 1869, né? Gente, eu estou já indo para o final e quero cantar. Elevemos uma prece ao eterno Criador. O caminho ele oferece, é Jesus o Salvador. Elevemos uma prece, via mare quanto belo, em sublime evocação de Jesus. Não se esquece, vive em nosso coração. Há 2000 anos passados, ele ao mundo anunciou, para guiar a humanidade, vira o Consolador. A doutrina de Kardec
Evangelho restaurou em espírito e verdade, como Cristo ensinou. E amar enquanto é belo, inspira tanto sentimento. Com a fé iremos alcançar, sempre ao lado da razão, amando semelhante ao nosso É isso aí, amigos. Até o próximo, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tchau, eu te espero.